Há poder no nome de Jesus. No nome lindo e santo de Jesus. Eu quero nesse momento, atendendo uma inspiração divina, orar a Deus pela sua vida. Eu posso orar por você? E quero convidar você a unir a sua fé e orar pela minha vida. Porque eu acredito que há poder no nome de Jesus. A Bíblia diz na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que Deus exaltou o nome de Jesus sobre todos os nomes. Ele deu um nome maior que todo nome, em cima nos céus e embaixo na terra. Então não há nome de doença, não há nome de macumba, de bruxaria, não há nome de inveja, de ciúmes, não há nome de ser humano, de espírito de entidade, que resista ao poder e à autoridade do nome de Jesus. Tem que cair por terra, tem que ser desfeito esse mal. E nós não precisamos pedir, nós devemos ordenar, expulsar, em nome de Jesus. O entendimento que o Espírito Santo de Deus me dá nesse momento, que eu te convido a orar por mim e eu orar por você, é que nós possamos agradecer, glorificar sempre a Deus, adorá-lo em todas as circunstâncias, mas aprendermos também a expulsar, a repreender o mal. Porque a Bíblia diz que aquele que cria uma cova, aquele que cava uma cova, nela cairá. A palavra de Deus registra no livro aos Provérbios que aquele que cava uma cova, nela cairá. Então, quando alguém trama uma armadilha moral, de fofoca, de calúnia, de doença, de macumba, de maldade contra a sua vida, a Bíblia diz que quem abriu essa cova, quem invocou essa bruxaria, essa macumba, vai voltar sobre ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz, em nome de Jesus, que não vale encantamento contra o povo de Deus. Não vale. A Bíblia Sagrada diz, em nome de Jesus, eu invoco essa unção sobre a tua cabeça, essa unção, essa proteção sobre a minha cabeça. A unção de Deus que despedaça todo jugo. A Bíblia diz, em nome de Jesus, sai do nosso caminho toda macumba, todo encantamento, inveja, olho gordo, armadilha, apoio disfarçado de ciúme e de inveja. Cai por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada profetiza. E eu profetizo e libero essa unção sobre a tua vida agora. Receba. E eu recebo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A Bíblia diz que maldição sem causa não pega. Um erro, ele é retratado, ele é restaurado, ele é desfeito mediante o arrependimento. Então, quando a mulher, um homem, comete um erro, um equívoco, um erro de escolha, um erro de rota, de percurso, ele pode se converter. O que é se converter? Verter é mudar de rota, mudar de direção. Através do entendimento da palavra de Deus, maturidade, inteligência espiritual, emocional, caminhar com pessoas que gostam de você, que torcem pelo seu sucesso, pela sua prosperidade. Não pessoas que sugam a sua energia do bem, fingem ser seus amigos, fingem torcer por você. Mas em nome de Jesus, nesta oração agora, aqui já orando, nós estamos repreendendo toda maldição sem causa. Saia sobre a tua vida, saia da minha vida. Vamos unir a nossa fé. E é isso que nós precisamos fazer. Concordar em oração. Procure um irmão, procure uma irmã, que seja uma mulher de Deus espiritual, um homem espiritual,
que possa concordar com você em oração. Jesus ensinou, quando 2 de vós concordarem aqui na terra sobre qualquer propósito ou assunto, eu e meu Pai concordaremos lá no céu. Claro, tem que ser um propósito de acordo com a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus. E em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de calúnia, de inveja, de amarração financeira, amarração sentimental. Saia em nome de Jesus, o nome poderoso, maior que todo nome. Nós não estamos pedindo, nós estamos mandando em nome de Jesus. Nós não estamos pedindo no meu nome. Não é em nome do apóstolo João, do Pedro, do Tiago, do Paulo, não. É em nome do Filho de Deus. Seja na língua portuguesa, Jesus, no inglês, Jesus, seja em japonês, que eu não me lembro, seja no aramaico, no grego, no hebraico, Yeshua, Hamashia, seja o que nome for. Um pai, uma mãe que ama a sua criança, mesmo que a criança não pronunciar o nome correto, só do pai ouvir a voz do filho, só da mãe ouvir o gemido do filho, vai atender. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua Hamashia, esteja repreendido todo espírito de olho gordo, de inveja, falsa amizade, encantamento, seja quebrado pela presença do amigo Espírito Santo, desde o alto da cabeça à planta do pé. Eu estou obedecendo o que Deus está me mandando fazer. Quem me conhece há muitos anos, 40 anos servindo a Deus, eu estou aqui nessa estrada de sítio. Pastor Edson, Pastor Francisco, Pastor Valdir, tantos amigos e irmãos que nós tínhamos o hábito de ir de bicicleta, jejuar o sábado, domingo, feriado. Eu acredito que eles continuam com esse propósito e eu continuo fazendo caminhadas de oração no sítio, de bicicleta quando posso, moto, carro. Então Deus está me dizendo, me orientando. Incentive as pessoas a clamar, a louvar, a adorar, mas ensine, oriente as pessoas, motive as pessoas a usar o poder do nome de Jesus. Então, amigo, não apenas peça, expulse esse mal em nome de Jesus, chame o nome de Jesus, onde você entrar no seu trabalho, de manhã, quando você acordar, viajar, entrar num avião, num navio, numa bicicleta, num carro, num ambiente, diga assim comigo: a alegria do Senhor seja bem-vinda neste lugar. Em nome de Jesus, seja quebrado todo cântaro da tristeza sobre a minha cabeça. Em nome de Jesus, profetize unção, capacidade sobre os seus filhos, sobre as pessoas. Em nome de Jesus, pega. Por quê? Porque você tem a unção do nome de Jesus. Porque quem é filho de Deus, através da adoção pelo Espírito Santo, você recebeu o poder, a autoridade de profetizar as bênçãos, a cura divina e de tomar posse, mas também a repreender, a expulsar. E a Bíblia diz que quem abre uma cova fala de sepultura, de morte, seja moral. Alguém abriu a tua cova moral. Alguém armou para você morrer moralmente. Para mim morrer moralmente. Mas em nome de Jesus está desfeito. Aprenda a expulsar. É o que o Espírito de Deus me trouxe nessa caminhada de oração no sítio neste dia. Expulsar em nome de Jesus com a autoridade da palavra. O nome de Jesus e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, onde há arrependimento, há perdão. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela opera o arrependimento para a salvação, para a cura. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte. E muitos falsos crentes, falsos cristãos, dentro da igreja, profetizando morte, abrindo cova. Mas a Bíblia diz que quem abriu a cova vai cair nela. Crente fofoqueiro, linguarudo, que não dá conta de cuidar da sua própria vida. Tem tempo para cuidar da vida da irmã, do irmão. E se um dia essa pessoa precisar de perdão?
É o que o Espírito de Deus me manda dizer. Nós precisamos agradecer, louvar, adorar, mas precisamos expulsar a mentira com a verdade. Nós precisamos aprender a expulsar a doença com a saúde. Nós precisamos aprender a expulsar o diabo em nome de Jesus. Não vai pegar maldição, macumba contra a tua vida, não vai pegar. Porque maldição sem causa não vale. Deus esses dias me revelou que tinham pessoas colocando meu nome em macumba, em bruxaria. Um dia Deus me levantou de madrugada e me trouxe na estrada, me fez parar numa encruzilhada e falou: aqui trouxeram o teu nome, para trazer todo tipo de derrota sobre a sua vida. Meu filho, te trouxe aqui, use o poder do meu nome, expulse, quebre, clame meu sangue, em nome de Jesus. Não pega maldição sem causa. Meu irmão, minha irmã, alguém somente faz escolhas certas nessa vida? Alguém só age corretamente no sentido de acertar? Não, todos nós. Que para isso existe o quê? O Espírito Santo, a Bíblia, a nossa comunhão, a sua comunhão com Deus. E Deus me revela muita gente com medo. Medo de macumba, medo de bruxaria. E Deus me revela pessoas dentro de igreja, indo atrás de bruxo, de pai de santo. Eu respeito todas as religiões, mas não venha mexer com a minha vida, não. Porque a Bíblia diz que sem causa a maldição não pega. Eu não mexo com a vida de ninguém, então não mexa com a minha vida. Porque quem mandou macumba e bruxaria para a minha vida, eu profetizo que vai voltar para a sua. E eu estou incentivando em nome de Jesus você a mandar de volta. Porque a Bíblia diz que quando um espírito imundo ele sai de um corpo, isso dentro de outros contextos bíblicos também. Mas a Bíblia diz que quando um espírito imundo ele sai de um corpo, ele anda procurando lugares áridos onde possa repousar e ele não encontra. Sabe o que ele faz? Ele volta para o estado, para o lugar de onde ele saiu. Isso se aplica ao discipulado, à pessoa que se liberta e ela aceita Jesus, mas ela também se aplica na vida das pessoas que são cavalos do diabo e ficam enganando o povo e mandando demônio e macumba na vida dos outros. Só que a Bíblia diz o quê? É igual correio. Quando você manda uma carta e tem o nome do remetente, tem que ter o nome do destinatário. Porque se não tiver o nome do destinatário, o correio devolve a carta, a caixa, a encomenda para o remetente, para quem mandou. Então, a bruxaria, a inveja, o olho gordo, a calúnia, a fofoca, ela volta para o remetente, para quem mandou, para quem encomendou a macumba contra a tua vida, amarração sentimental, amarração financeira, em nome de Jesus, volta para quem fez, volta para quem mandou, porque maldição sem causa não pega. O sangue de Jesus nos purifica de todo um pecado e o nome de Jesus nos diz que a vitória é nossa. Graças a Deus que nos dá a vitória por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, carta que só tem o nome do remetente, o correio devolve. E no mundo espiritual, quando alguém invoca bruxaria, candomblé, macumba, inveja, calúnia, seja o que for, com todo respeito às religiões, que eu sempre trato todas as pessoas bem, mas Deus me revelou que muita gente está recebendo mal e não está sabendo rejeitar. Rejeite. Maldição sem causa não pega. Carta, ela precisa ter o nome do remetente e do destinatário. Como o inimigo, o espírito mal, a entidade, a Bíblia diz de espírito mal, ela chega num lugar e vê que o destinatário, ele não mora ali, não tem maldição, não tem causa. Se houve alguma situação sobre a vida daquela mulher, daquele homem, ele se arrependeu, clamou o sangue de Jesus, isso no dia a dia. Ou será que eu estou conversando com alguém aqui que nunca teve que se arrepender de nada e nunca precisou clamar o sangue de Jesus para te purificar de pecado nenhum? Hein? Você que se acha mais santo que os outros, obreiro, pastor,
Deus me revela que tem obreiro procurando bruxaria e macumbaria. Toma vergonha na sua cara, ensinando o crente a depender do teu jejum e da tua oração. E você procurando bruxo, porque você é fraco de jejum e de oração. Manda a tua bruxaria sobre mim. Vamos ver se a tua bruxaria é maior do que o poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que maldição sem causa não pega. Quando uma mulher erra, ela não está errando porque a macumba pegou nela. Ela está errando porque ela errou. Quando um homem erra, ele não está errando porque a macumba errou. Pegou nele. Não, é porque ele fez uma escolha errada. Ela fez uma escolha errada. E enquanto a porta da graça e da salvação estiver aberta, Jesus Cristo tem poder para perdoar, para mudar a tua história, dos teus filhos, da tua família. Para de ser hipócrita, obreiro, pastor, mentiroso. Eu conheço o pai de santo que diz para mim que tem muito obreiro e pastor que depende de macumba, de bruxo, porque não tem vida, caminhada de oração no sítio. Não tem vida com Deus, só fala em dinheiro, não expulsa demônio e ainda fala que é errado o demônio se manifestar na igreja. Se o demônio se manifestava na presença de Jesus, por que ele que não pode se manifestar na igreja? Isso prova que Deus não está ali? Então quer dizer que quando os espíritos maus se manifestavam na presença de Jesus, Jesus não tinha glória, não tinha autoridade, não tinha poder? Bando de pastor com medo de demônio, medo de bruxo, porque não tem unção de Deus, porque não perdoa o pecado dos outros, ou porque vive atacando o erro dos outros para esconder o seu. Hipócrita, pastor hipócrita, vai fazer visita, vai expulsar demônio nas casas, ou você tem medo do demônio sair da vida da pessoa e entrar na tua? Por que quando o filho de uma irmã, o filho de um irmão tem problema, é porque ela está em pecado, ou ele está em pecado? Ou o filho dos pastores, dos obreiros, também não erram? Esse dia meu filho falou para mim: pai, estou cansado, porque o povo esqueceu o meu nome. Me chama só de nome de pastor. Primeiro que eu não pastorei igreja, eu não dirijo igreja. Eu sou um pastor evangelista. Mas as pessoas têm um amor e um respeito por mim. E Deus me mandou vir aqui dizer: aprenda a adorar, a glorificar, mas aprenda a expulsar o mal. E abra o olho com um pastor que não gosta de expulsar demônio. Porque Jesus falou, em meu nome falarão novas línguas, curarão os enfermos e expulsarão demônios. Esse negócio, esse truque psicológico de que demônio não pode se manifestar em igreja, porque senão mostra que a glória de Deus não está ali, e não sei o que, irmão. Uai, o demônio não se manifestava na frente de Jesus? E isso era falta de autoridade de Jesus? Por que muitos pastores e obreiros não apoiam o cristão procurar um psicólogo, uma medicina, uma homeopatia, uma psicanálise clínica, um advogado, uma outra questão? Por quê? A estudarem. Igual na minha época, o pessoal falava: Jesus vai vir amanhã. E eu deixei de fazer vários cursos e faculdades com essa mentalidade que Jesus vai vir amanhã. Não, Jesus ele não vai vir amanhã, Jesus pode vir hoje, agora. Mas não deixe de estudar, não perca sua autoestima, não deixe de fazer curso. Eu estou fazendo 2 faculdades por falta de uma. Uma faculdade de teologia que eu fiz há mais de 25 anos atrás. Estou fazendo de novo para incentivar meu filho. Estou fazendo de faculdade de psicanálise clínica. E ao terminar quero fazer de direito. E você faça estudo, faça curso. Seja presente na escola bíblica dominical. Respeite e ame os seus pastores, os seus líderes. Respeite a hierarquia da igreja, todos os cargos, todos os departamentos. Mas não tenha medo de demônios. Não tenha medo de expulsar doenças. E não tenha medo de confessar os seus pecados, os seus erros. Só que você fuja dos hipócritas, que quando é o erro dele, ele não confessa perante a igreja. Ou você já viu o obreiro e pastor ficar confessando pecado perante a igreja? Não viu, né? Mas por que crente tem que confessar pecado perante a igreja? Para Deus, quando é crente, é membro, tem que ser diante da igreja para servir de exemplo.
Quando é o pastor, a filha dele, o filho do pastor, aí resolve nos bastidores. Hipocrisia. O Espírito de Deus ainda cura e ainda fala. Em nome de Jesus. Use o poder do nome de Jesus. Agora, se você precisar confessar, procure um pastor leal, que não vai te expor. Procure uma missionária, uma mulher de Deus, que não vai... É igual marido e mulher. Quando um fica sabendo de uma fraqueza, seja preguiça, seja ansiedade, seja uma fraqueza que for, a força da mulher é para fortalecer o seu homem. A força do homem é para fortalecer a fraqueza da sua mulher. Um equilibrando o outro, um ajudando o outro. E se não deu certo, às vezes, eu sou contra o divórcio. Mas quem diz que todo casamento foi feito por Deus? O próprio Deus, se você ler nos livros históricos, nos 12 livros históricos, nos 17 proféticos, 5 maiores e os 12 menores, você vai ver Deus dizendo: estou me divorciando de você, Israel, como nação, porque vocês se esqueceram de mim. O maior divórcio não é do homem e da mulher, ou da mulher e do homem. O maior divórcio é de um filho com a sua mãe. É de o coração de uma mãe que abandona o seu filho. Ou existe aliança maior que uma mãe e um filho, um pai e um filho, uma filha e uma mãe, uma filha e um pai? A maior aliança é o Deus com a humanidade. E depois a segunda maior aliança, pais e filhos, filhos e pais. A terceira maior aliança é a união entre casal. Agora, é claro, depois de casado, ela se torna a sua maior aliança, ele se torna a sua maior aliança, se eles tiverem dignidade, vergonha na cara, respeito pelo chamado um do outro, expulsar em nome de Jesus, e não ficar se culpando, pecando e colocando a culpa no cônjuge. Por ciúmes vai e trai e joga a culpa no marido. Por ciúmes vai em macumba, muitos crentes aí procurando macumba, e por quê? Jogando a culpa no marido e na mulher, traindo e jogando a culpa no marido e na mulher. Se arrependa dos seus pecados. É o que eu faço todos os dias da minha vida. Procuro me arrepender dos meus pecados, porque eu creio no poder do sangue de Jesus. Agora, o que estão fazendo dentro de algumas igrejas, não são todas, é falta de vergonha na cara. Mas existe um justo juiz e verdadeiro. Está se ensinando apenas a louvar, louvar, adorar, 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 louvar. Mas é preciso ensinar ao povo o poder que há no nome de Jesus. Porque macumba não pega sem causa. Pecou, se arrependa. Há poder no sangue de Jesus para purificar, lavar, perdoar. Eu profetizo bênção na sua vida. E tem muitos pastores aí manipulando o emocional do povo. Estou falando como aluno de psicanálise clínica e estou falando como na parte também bíblica. Ensine o povo a expulsar o mal em nome de Jesus. A expulsar o mal em nome de Jesus. A igreja é necessário congregar. A Bíblia diz: não deixei de congregar, porque a comunhão está na igreja. A comunhão está na igreja, está no corpo de Cristo. Mas a salvação, o perdão dos nossos pecados, o poder e a autoridade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.